Marcos capítulo 5. Todo mundo achou? Amém? Olha aqui para mim, por favor. O Espírito Santo colocou no meu coração algo muito forte para compartilhar com vocês. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque talvez esse é o motivo de você não ser feliz, você que não é. Isso que nós vamos tratar essa noite, talvez você vai se ver. É, bispa, vou me ver? É. Talvez você vai se ver como se fosse um espelho, como se a palavra de Deus fosse um espelho e você conseguisse se ver, se enxergar. Do que nós vamos tratar agora é tão forte, tão profundo, que se você não abrir teu coração para entender, meu irmão, você vai passar o resto da vida tentando sair do lugar, tentando e lutando ser abençoado, tentando por tantas coisas e não vai conseguir. Hoje o Espírito Santo quer tratar com você a respeito de prisões. A respeito de quê? Prisões. Diga prisão. Prisão. Diga prisão espiritual. Diga prisão emocional. Muitas são as pessoas que estão nisso. Estão vivendo esse problema. Não perceberam ainda porque o diabo, quando coloca uma pessoa em prisão, ele domina tanto a vida da pessoa que ela nem consegue entender que ela está vivendo em uma prisão. O diabo, quando toma conta da vida de uma pessoa e a coloca em prisão, ela consegue enxergar tantas coisas, menos que ela é uma presidiária, menos que ele é um presidiário. Porque a visão de prisão que muita gente tem é apenas a prisão física, a prisão de alguém que fez alguma coisa errada, que cometeu um delito, que cometeu um erro, e foi pego, e foi julgado, e foi sentenciado a uma prisão. As pessoas, elas ficam presas apenas a isso, e se esquecem que existem tipos de prisões que é muito pior do que estar por trás de uma grade, que é muito pior do que ser privado de sua liberdade física, do direito de ir e vir. E Satanás tem aprisionado a muita gente. Eu vou ler com você duas passagens que claramente a palavra de Deus nos mostra pessoas que eram aprisionadas e nem sabiam que eram prisioneiras. Pessoas há anos aprisionadas e nem sonhavam que estavam numa prisão. Você vai entender melhor. Vamos à palavra de Deus. Olha lá. Marcos 5. A partir do versículo 2, por favor, preste atenção. Não viaja. Diga para o irmão, não viaja. Diga para ele, mergulha na palavra. Diga com muita atenção. Olha lá. Em uma outra versão está escrito: ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem preso, possesso e preso por espíritos imundos. Ok? Agora vamos em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Só você ir para frente um pouquinho. Lucas capítulo 13. A partir do versículo 11 diz assim: veio ali uma mulher possessa de quê, gente? De um espírito de enfermidade. Havia quanto tempo?
Quanto tempo ela estava presa naquela enfermidade? Quanto tempo ela estava ali? 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas Jesus também poderia dizer outra frase aqui: mulher, estás livre da tua, quem sabe? Da tua o quê? Prisão. Ora, preste atenção. Nós lemos duas referências que nos fala de pessoas que estavam presas e amarradas e destruídas, com as suas vidas destruídas, porque estavam vivendo em prisão satânica, porque as suas vidas estavam presas na mão de Satanás. E veja que foram dois exemplos diferentes, mas presa da mesma forma por demônios. Presas da mesma forma por espíritos imundos. Na vida desta mulher, ela estava numa prisão há 18 anos. E era uma prisão de quê? De enfermidade. Era numa prisão de enfermidade, 18 anos. 18 anos que Satanás prendia o corpo dela de uma só maneira, de uma só forma. A Bíblia diz, você leu, a Bíblia diz, você leu, que ela vivia o quê? Encurvada. E que de maneira nenhuma conseguia colocar o corpo direito. De maneira alguma poderia andar normal, como gente normal. Observe que não foi 1 ano, não foi 2, não foi 10, foram 18 anos da mesma maneira. E o diabo tem feito na vida de muita gente. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus. O diabo tem feito isso aqui. Prendido vidas, aprisionado pessoas fisicamente com uma enfermidade. Talvez a pessoa que está aqui presente ou me ouvindo pela internet, ou me ouvindo através da rádio Mais Aliança Online, ela tem tantos anos de prisão. Não é uma prisão de viver com o corpo encurvado, que eu imagino que deve ser terrível. Mas outro tipo de doença, que nunca cura, que nunca sara, que nunca se liberta. Porque aquela prisão tem trazido da vida dela uma enfermidade que tem tirado a vida dela, que tem tirado a paz dela, que tem tirado o dinheiro dela, que tem tirado o convívio dela, que tem tirado dela a vida social, a vida marital, o relacionamento conjugal. E eu não sei qual é o tipo de enfermidade que você tem sido prisioneiro. Mas o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para você entender que você está em prisão, mas que Ele pode te libertar no nome de Jesus. Você entendeu? E talvez, bispo, mas eu não estou enfermo. Talvez a tua prisão não é na enfermidade. Mas talvez a tua prisão é numa loucura. Na loucura de sempre fazer errado. Tem gente que faz tanto tempo que o diabo tem aprisionado ela, que o tempo vai passando, ela vai sendo cauterizada. A mente dela vai sendo cauterizada. Ela faz tanto que é errado, que hoje ela nem percebe que faz. Você está vivendo em prisão. E a tua vida nunca vai sofrer uma mudança divina. A tua vida nunca vai sofrer uma transformação enquanto você não sair dessa prisão. Quem está entendendo?
Você entendeu? O outro aqui chegou diante de Jesus vindo dos sepulcros. E a Bíblia não coloca aqui no plural, por acaso não. Ele não vivia apenas em um sepulcro, a vida dele era morar nos sepulcros. A vida dele era viver em prisão do inferno. Ele não tinha mais vida. Mais uma vez o diabo, colocando a prisão, tirava dele a família. Porque eu não sei se você conhece, mas eu não conheço, nunca ouvi falar alguém que decide morar em sepulcros, onde o diabo aprisiona, onde ninguém consegue segurá-lo, ninguém consegue tentar, as pessoas tentam guardá-lo do perigo, tentam fazer com que ele não se machuque, não se destrua. Eu nunca ouvi falar de alguém que viva num tipo de vida dessa, que tenha vida ou convívio com família. Por gentileza, você se arrisca? Levante sua mão. Eu não conheço ninguém, você conhece? Porque em prisão não existe vida. Quando Satanás aprisiona alguém, ele suga, ele tira da pessoa a vida. Ele arranca da pessoa a esperança de ser feliz. Ele tira os sonhos daquela pessoa. Ele a põe em prisão e, consequência daquela prisão, vem a morte. A morte. Nós falamos da prisão física, onde Satanás tinha aprisionado muita gente na saúde, quando é uma coisa é outra. Quando agora a gente viu o rapaz que vivia preso em prisões satânicas, que vivia em sepulcros, sem vida, sem família, sem esperança, desesperado. Como se eu fosse ler, eu tinha tantas outras passagens que podia te mostrar um tipo de prisão. Mas a gente não precisa ir longe. Talvez você que está aqui, você conhece muito bem a sua prisão, no que você tem vivido. Quantos são aqueles que estão com a vida hoje destruída sentimentalmente porque é preso? Vive em cadeias por causa de um sentimento maldito. E maldito porque nunca trouxe alegria. Ela não desenvolve, ela não cresce, ela não consegue ver outra oportunidade na vida dela. A vida inteira dela é ser escrava da preocupação do amanhã. O amanhã nem chegou ainda e ela não consegue fazer nada de diferente na vida dela, porque ela está numa prisão. Ela vive 24 horas preocupada. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Mas se isso não der certo, se aquilo não der certo, e se amanhã a situação piorar? E ela vive assim, em uma prisão satânica. Prisão de sentimentos. É uma pessoa que a vida inteira, nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo, nada pode dar certo. E por que isso? E por que aquilo? Você está numa prisão, rapaz. Enquanto você não buscar em Deus libertação disso, pedir a Deus que tire esse diabo, esse demônio, esse espírito maligno da tua vida, a tua vida não anda. São pessoas prisioneiras de sentimentos antigos. O Espírito Santo insiste falar isso aqui. São pessoas prisioneiras a coisas que aconteceram, e ela não consegue evoluir a sua fé, elevar a sua fé. Ela não consegue ter vida com Deus, porque ela tem vida com a prisão, mas ela não tem vida com Deus. Ela tem vida com o passado, mas ela não tem, ela tem vida com a prisão do passado, mas ela não tem vida com Deus. Aí busca em uma igreja, busca em um pastor, busca no bispo, busca na bispa, busca em não sei quem, e nunca vive a vitória que tanto deseja, porque é um prisioneiro. É uma prisioneira. Daí, você pensa comigo aqui, ó, pensa comigo. Como que não é uma prisão maligna? Como que não é uma prisão satânica na vida de uma pessoa?
A pessoa quer ir, ela quer andar, ela quer caminhar, ela quer que a vida dela seja abençoada. Mas existem cadeias, existe alguma coisa que a impede de andar. Existem prisões que não a deixam usar os braços nem as pernas, que não a deixam usar a mente e entender que tem que fazer as coisas da forma certa. Existem pessoas que têm o desejo de ser correta, de ser correto, mas por viver em prisão satânica, até começa, mas não termina. Até começa bem, mas não conclui. Até começa de forma íntegra, mas não consegue terminar e ir até o fim com integridade. Porque ela está em cadeias, porque ela está em prisão. Ela não consegue manter a integridade dela, porque ela está em prisão. Em prisão.